Jesus, maravilhas acontecem. Amém? E nós vamos estar vendo aqui outras programações abençoadas que acontecem na nossa igreja. Eu vou pedir ajuda da mídia, por favor, para os anúncios da semana. Toda terça e toda quinta-feira, como hoje, às 9 horas da manhã, nós temos aqui o Consagra e o Aviva. A partir das 9 horas da manhã, isso, nós estamos com a campanha que diz: não vai terminar assim. Você pode declarar nessa manhã: não vai terminar assim. Toma posse dessa promessa. Nós temos também aqui na quarta-feira 2 encontros para os homens vencedores e mulheres vitoriosas, a partir das 7 horas. Conversa franca com os homens e o encontro de crescimento com as mulheres. O estudo de um livro, um tempo de comunhão, e logo após nós viemos aqui para o templo às 20 horas, e essa semana nós temos a Santa Ceia do Senhor. E como a igreja sabe, é uma ordenança do Senhor Jesus, é um cumprimento da palavra. Nós precisamos estar aqui em unidade, em comunhão, celebrando a Santa Ceia. E também você pode estar trazendo a doação de 1 quilo de alimento não perecível. É a oportunidade que você tem de abençoar pessoas, famílias, através do Departamento do Socioambiental. Amém? Na sexta-feira, às 19 horas, volta a programação dos interligados, o culto dos adolescentes. E enquanto você deixa o seu filho lá, sua filha, você vem para cá às 20 horas, nós temos o culto do sobrenatural, um culto muito abençoado na direção do pastor Josué. Nós estamos aqui toda sexta-feira clamando a Deus para que Deus venha operar algo extraordinário na nossa vida. Amém? E no sábado, o dia inteiro aqui na nossa igreja vai ser um dia de festa. Tanto pela manhã quanto pela tarde e noite, nós vamos ter 2 programações abençoadas. Primeiro, eu quero saber quem aqui está na melhor idade. Não é terceira idade. Quem está aqui na melhor idade? Olha, quantas pessoas abençoadas. A partir das 9 horas, nós vamos ter a conferência dos vencedores renovados. Vamos ter aqui, olha, quantas pessoas especiais: pastor Ari, Andréia, pastora Anaís de Silva, pastora Cristiane Tebaldi, pastora Adriana Gurlá, Andréia Victorazzi, Anderson Silveira, Ulisses Castrelon, pastora Aline Santos e o pastor Bruno Santos vão estar aqui a partir das 9 horas. Venha. E a partir das 4 da tarde, é isso? Aqui está a partir das 5. Nós vamos ter... E ali 4. Amém. Vamos ficar com 4 horas para não ter erro. A partir das 4 horas, no sábado, dia 22 de novembro, a conferência dos homens vencedores. Tem homem vencedor aí? Isso, glória a Deus. Conferência Raízes Forjados para Frutificar. Você que é homem, que é sacerdote, venha, traga um amigo que vai ser bênção. Domingo, os 2 cultos de celebração, pela manhã às 9h30 e pela noite a partir das 18h30. Vão estar aqui o pastor Elcio de Assis pela manhã e a pastora Aline Santos trazendo uma palavra para a sua vida. E também na segunda-feira, culto da vitória, o culto da campanha a partir das 20 horas. Quem vai estar aqui conosco é o pastor Bruno Albino. Amém? Foi tudo? Então, vamos agora declarar o versículo do mês. Vou pedir para que a mídia coloque aqui na tela. E nós vamos todos juntos declarar. 1, 2, 3. Porque um menino nasceu, o filho se deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Isaías 9:6. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Eu quero saber que se nessa manhã tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, esteja aqui pela primeira vez com a gente no Consagra, pode levantar sua mão, pode ficar de pé. Todos já são da casa. Eu fui informada que o pai do pastor Mateus Loli está aqui conosco. Cadê ele? Ô, querido, seja muito bem-vindo, viu? O Senhor é muito bem-vindo aqui. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pelo nosso visitante, pela vida do pai do pastor Mateus. Amém. É sempre bom termos pessoas aqui somando conosco.
Irmãos, eu estava ali no período de louvor, falei com a pastora Sheila e com o pastor Tiago, e o Senhor tocou no meu coração para que a gente levante um clamor pela paz no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui nesse ar-condicionado, nesse lugar maravilhoso que é a casa do nosso Deus. Mas quantas vezes a gente liga a televisão ou a gente recebe uma mensagem no WhatsApp que tira a gente do eixo, porque são famílias, são esposas, são maridos, são filhos. Então, essa semana mesmo a gente recebeu a notícia de um tenente que foi morto. E nós oramos, nós pedimos que o Senhor venha consolar essa família, mas também nós podemos clamar ao Deus que livra. Ao Deus onde está escrito na palavra, Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Então nós precisamos confiar a nossa cidade ao Senhor. Nós precisamos confiar a polícia militar, a polícia federal, a polícia civil ao Senhor. Porque somente Ele é o guarda. Somente Ele pode livrar, somente Ele pode guardar os nossos filhos na entrada e na saída da escola, das universidades. Quem pega BRT, quem pega trânsito, quem está no Uber, até mesmo quem está nos carros. Somente o Senhor pode livrar. Acho que foi ontem, não foi hoje, levando minha filha para a escola. E eu já estava numa velocidade um pouco alta. E o carro que estava na minha frente ia entrar à esquerda, sendo que ele esqueceu de ligar a seta. Irmãos, eu freiei em cima. Eu não sei como é que eu não bati. Foi o Senhor. Quando acontece uma coisa dessa, você precisa entender que é Deus. É Deus que está cortando o laço. É Deus que está tirando os embaraços. É Deus com os seus anjos, como está escrito na sua palavra, acampados ao redor daqueles que o temem. Você crê nisso? Então vamos levantar um clamor. Eu quero chamar aqui a irmã Aniela. Vem cá, Aniela. Venha clamar pela paz, paz no Rio de Janeiro, paz na cidade. Que o Senhor venha repreender todo espírito de violência, que o Senhor venha guardar nossa entrada, que o Senhor venha guardar nossa saída, que o Senhor possa guardar a sua família, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e nós vamos clamar. Clamar aquele que tudo pode, que tudo vê, e o nome do Senhor será glorificado. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor nesta manhã, nós queremos, Pai, clamar ao Deus dessa terra, porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, e nós queremos colocar, Pai, diante de Ti, meu Deus, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, meu Deus, e clamar por misericórdia. Sabemos que é a mão do Senhor, que é a mão do Senhor, que ao entrardes e ao sairmos, que é a mão do Senhor que tem nos livrado, que tem nos guardado. Meu Deus, sabemos que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que livre a nossa casa, livre os nossos filhos nas escolas. Meu Deus, em nome de Jesus, livra o trabalhador que sai pela manhã, meu Deus, a buscar o pão para a sua casa. Nós pedimos nesta manhã, Senhor, que tem misericórdia, nos livre de todo assalto, meu Deus, de todo acidente, de todo incidente, de toda falha mecânica, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, de todo laço do passarinheiro tentado contra a nossa casa, contra essa cidade, sejam desfeitos agora. Seja desfeito agora todo o plano do inferno contra essa cidade. Seja desfeito agora todo o arquitetamento do inferno. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda potestade, todo principado que atua nesta cidade. Nós como igreja, nós profetizamos a paz. Nós profetizamos a paz neste lugar. Meu Deus, ainda que aos olhos humanos seja impossível, nós estamos clamando ao príncipe da paz. Ao príncipe da paz. Nós estamos clamando àquele que tudo pode, aquele que pode intervir, Senhor. Jesus, somos a tua igreja, e a igreja tem autoridade sobre esta terra. Meu Deus, que nosso clamor chegue aos céus. Meu Deus, que haja resposta, meu Deus, nos tribunais, que haja resposta no meio da polícia militar, no meio das federais, no meio da policial civil. Guarda, meu Deus, as autoridades dessa terra. Guarda as autoridades dessa terra. Blinda eles,
meu Deus, e cega o inimigo, meu Deus, contra todo, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem planejado. Meu Deus, cerca-nos com muralhas de fogo. Sabemos, Pai, que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos livrar e para nos guardar. E nós profetizamos, Pai, que o príncipe da paz, Jesus de Nazaré, é o Deus dessa cidade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Paz do Senhor, amém? Vamos para o momento alegre, vamos ofertar ao Senhor, amém? Uma palavra breve para os irmãos, Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler 2 versículos, o 1 e o 6. Enquanto os irmãos vão achando aí Eclesiastes 11, né, é um livro em que Salomão, ele vai nos trazer alguns conselhos, depois que ele passou de tudo na vida dele, que ele viveu tudo, ele vai trazer a boa parte para aconselhar a gente. Então tá lá, no capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, irmãos, nessa palavra, vou trazer só um breve resumo, que pão na Bíblia é alimento, né? E aqui, o alimento mais comum na época, ele era a cevada e o trigo, né? E acontece que naquele tempo as pessoas elas não tinham a facilidade que nós temos hoje de quando a comida acabar, a gente ir no supermercado comprar. Por quê? Porque era um tempo de escassez e o povo, ele era cercado por terras e essas terras elas eram muito secas. E essa seca, ela dificultava o plantio. Então esse povo, ele só podia plantar quando tinha chuva. Só que a chuva também tinha o tempo certo. Só chovia 2 vezes no ano. E quando chovia, a terra amolecia. Então era o tempo que eles tinham de lançar a semente. Então era só 2 vezes no ano. Então basicamente o povo tinha 2 opções. Ou eles iam reter a semente que eles tinham da última colheita para fazer o trigo, a farinha e fazer o alimento, o pão, enfim. Ou eles ousavam e lançavam essa semente e esperavam para ver se ela ia germinar para eles ter a colheita. Então era uma decisão difícil, porque se eles tomassem a decisão de lançar tudo e não haver chuva suficiente para germinar essa semente, ia haver um tempo de fome grande na terra. Então o lançar que eu aprendo aqui com Deus, ele é o quê? É o depender e o confiar em Deus. E é o que o Senhor nos pergunta nesta manhã. Você está disposto a lançar hoje o seu pão sobre as águas? Você está disposto a lançar as sementes que você tem nas suas mãos? Ou você vai preferir reter as sementes? Mas se você reter, você não vai ter como multiplicar. E eu já quero lançar aqui, quero profetizar na sua vida, que tudo que você lançar no altar do Senhor, o altar não vai dever nada para você. Tudo que você lançar, que você semear, vai voltar para você de uma forma muito melhor. E ainda assim vai voltar de repente numa época, numa fase em que você mais vai precisar. No 6 vai falar, né? Semeia, né, a tua semente de dia, à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual que vai prosperar ou se ambas vão ser igualmente boas. E aí eu estava pesquisando, o trigo, ele demora de 4 a 6 meses para ele estar pronto para colher. Já a oliveira, ela demora de 3 a 5 anos para estar pronta para colher. E por que eu estou falando isso? Você vai entender. A tamareira é a árvore que mais demora para frutificar. Ela demora de 70 a 100 anos. E tem um ditado árabe que fala que quem planta a tamareira não colhe a tamareira.
Mas eu quero já deixar uma palavra para você, que tudo que você semear, você vai colher. E aquela semente que você não tiver mais aqui para colher, a tua descendência vai colher. A tua descendência vai ser alcançada por sementes que você vai semear agora. E por que nós temos que ter paciência para esperar? E vai dizer, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Porque assim como essas árvores, esses frutos, alguns dão há 4 meses, outros dão há 3 anos, outros dão há 10 anos, assim é a semente que a gente planta na casa do Senhor. Nós não sabemos quando que ela vai frutificar, quando que nós vamos colher. Mas uma coisa nós temos certeza, um dia ela vai frutificar na nossa vida. E é isso que nós temos que ter a certeza, porque a verdade é que o nosso amanhã é incerto. Ninguém sabe quando pode vir um tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo de guardar. Mas o que nós temos a certeza é das sementes que nós lançamos no altar e das sementes que nós carregamos conosco. São elas que vão garantir o nosso futuro. São elas que vão garantir o nosso amanhã. Ainda que seja uma pequena nuvem, ela vai ser o suficiente para eu e você andar. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Uma palavra breve e uma reflexão. E aí, meu irmão, vai lançar o teu pão sobre as águas hoje? Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Os obreiros vão estar passando os envelopes. Lança hoje, irmãos, o teu pão sobre as águas, porque você não sabe quando você vai pegar de volta. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a pegar teu envelope. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor. Você que tem o teu dízimo, você vai colocar nas caixinhas. Você já colocou e nós estaremos apresentando ao Senhor. Pai,
aqui estamos na tua presença nesta manhã e queremos te agradecer por essa oportunidade. Já foi liberada uma palavra profética. Se nós lançarmos, aleluia, se nós lançarmos a semente, nós iremos colher, Deus. E eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor está, Deus, abençoando a nossa vida financeira. Oramos aqui por famílias, oramos aqui por enfermidades, mas agora é a hora de nós semearmos para sermos abençoados financeiramente. E eu quero declarar ao Pai que o Senhor vai prosperar essa casa, vai prosperar essa família, porque o que nós estamos lançando é uma semente e ela vai frutificar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que ofertou, passe para as extremidades, que os diáconos estarão recolhendo. Você que dizimou, vai estar colocando aqui nas caixinhas, e creia que Deus vai te abençoar. Eu quero nessa manhã já estar convidando a Emily, né, diaconisa Emily. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessa jovem. Me ajudou demais. Semana retrasada eu trouxe a Geisa, que me ajudou muito lá quando eu dirigi uma igreja. A Emily também me ajudou demais. Ela trabalhava comigo e eu lembro que no dia da contratação dela eu ouvi ela ministrar e ela trabalhava com a gente. Eu olhei para ela, falei: Emily, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu sei que eu não vou conseguir te segurar por muito tempo. E se cumpriu. Hoje ela não está mais lá com a gente, porque o chamado dela é muito grande, mas foi uma honra o período que você trabalhou com a gente. Eu sei que Deus tem um chamado lindo na tua vida, então eu tenho certeza que ela vai ser bênção para essa casa, uma jovem de Deus, abençoada, e eu tenho certeza que Deus vai usá-la. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome de Jesus por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa manhã, para buscarmos ao Senhor, para intercedermos uns pelos outros. Manhãs preciosas na presença do Senhor Jesus. Quantos desejariam estar aqui, mas o Senhor te deu essa oportunidade. Louvo ao Senhor por essa casa, por essa igreja. Deus abençoe o pastor Bruno, toda a liderança, todo o ministério dessa casa espiritual. Para mim é um prazer retornar aqui. Me emocionei, foi impossível não me emocionar. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Tiago. É uma bênção do Senhor na minha vida. O pastor Tiago e o pastor Marcelo são... Eu falo muito isso porque a gente está próximo a mim. Uma forma de Deus dizer: filha, eu te amo, foi colocar eles na minha vida. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pastor Tiago, por acreditar no que o Senhor tem comigo, por ser esse intercessor. Que o Senhor abençoe sua casa. Eu nunca vou me esquecer das suas palavras e do que significa para mim. Muito obrigado. Louvo ao Senhor por essa equipe de intercessão, pela vida da pastora Sheila. Saiba que eu admiro muito seu ministério. É uma honra estar aqui com a senhora. Eu vim de Engenheiro Pedreira, nós viemos cultuar com vocês, eu e alguns amigos, padrinhos de casamento inclusive. Está aqui meu amigo Bruno, meu amigo João, Melissa, também minha amiga Franciele, meu afilhado Gabriel. Porém meu esposo não está aqui porque está trabalhando, mas eu creio que ele vai estar assistindo. Uma bênção na nossa vida. Sábado eu completo 1 ano de casada, para a glória de Deus. Passou muito rápido, irmão. O melhor ano da minha vida, aleluia. Sou muito feliz por estar casada. Eu amo estar casada, irmão. Amo meu esposo. Que o Senhor abençoe sua vida. Quero neste momento compartilhar com a igreja a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Por gentileza, localiza comigo o 2º livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu estava orando ao Senhor pedindo uma palavra. E quando eu cheguei aqui no estacionamento da igreja, eu comentei com os meus amigos, eu falei: olha, eu orei, eu li, eu escrevi, fiz um esboço, mas eu cheguei aqui, Deus falou: não é isso. Eu vou pregar o que Ele mandou pregar. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus:
E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, por favor? E oremos ao Pai. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença em nosso meio, Senhor, e por estar aqui conosco, nos tratando, nos lapidando, nos envolvendo na Tua palavra. E nós te pedimos que mais uma vez a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito no qual será enviada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do Êxodo, que significa saída, relatando a história do povo de Israel na terra do Egito, no capítulo 1 nos conta um tempo em que o faraó daquele tempo não reconhecia José e tratava o povo de uma escravidão. Porém, a história não inicia dessa forma. O povo não chegou na terra do Egito dessa maneira. Eles não entraram nesse lugar como escravos. A história desse povo, a partir da história de José, que foi o governador do Egito e um homem super conhecido, como você conhece a história dele. Ele leva o seu povo, leva a sua família à terra do Egito, e ali eles se estabelecem. Porém, as pessoas morrem, gerações se vão. Então a família dele naquele tempo morre. Moisés, na verdade José também morre, corrigindo. E quando ele morre, o povo permanece no mesmo lugar. O novo faraó, ele enxerga esse povo, que não é o mesmo quando foi com José, mas é um povo já muito numeroso. Os observa como uma afronta e como uma maneira de que, se inimigos viessem contra o povo do Egito, eles poderiam se unir a um povo inimigo para ir contra o povo do Egito. O faraó enxerga o povo de uma forma diferente e começa a vê-los de uma forma que poderiam vir contra ele. Então ele tem uma estratégia a partir disso. Para que esse povo não se levante e venha contra mim, eu vou colocar sobre eles cargas, eu vou colocar sobre eles peso, eu vou colocar sobre eles uma servidão. Mas diz a Bíblia que quanto mais faraó colocava peso sobre o povo, o versículo 12 diz que mais ele afligia, mais o povo crescia. E tanto mais ele colocava peso, mais o povo se multiplicava, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Ou seja, a primeira estratégia de faraó não deu certo, porque no pensamento de enfraquecer o povo crescia, se multiplicava e se fortalecia. Então agora surge uma nova estratégia, e esse é o texto em que eu irei pregar neste momento. A nova estratégia de faraó é chamar duas pessoas. Repita comigo, duas pessoas. O nome dessas pessoas é Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza, Puá, esplendor. Duas mulheres que eram parteiras das hebreias. Ele chama essas duas parteiras e dá uma ordem a elas, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias, quando observarem em seus assentos para darem à luz, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. Ele dá ordem a essas duas parteiras, porque a intenção de faraó é chamar parteira. Se ele tinha poder suficiente para enviar homens com armas, com espadas, por que convidar parteiras, ordenar as parteiras, se ele poderia utilizar de outras estratégias?
Por que parteiras? Porque a intenção de Faraó era causar uma morte silenciosa. Mas quando nós falamos do nome parteira, nós não relacionamos este nome com morte. Quando nós falamos sobre parteiras, nós relacionamos automaticamente com vida, com luz, com novo tempo, com novas histórias. Eu imagino que quando elas estão ouvindo a ordem vinda de Faraó, elas pensam dentro de si: não combina comigo. Eu imagino as parteiras ouvindo a ordem de Faraó: se for filho, mata. E elas: eu não vivi a minha vida fazendo isso. O Faraó dizendo: se for menino, mata, não pense duas vezes. E elas pensando: mas eu nem sei como se faz isso. Ele dá uma ordem a essas duas mulheres para fazer o que não combinava com o papel delas. Ele deu uma ordem a essas duas mulheres para executarem algo que elas não costumavam executar. Ele deu uma ordem a essas duas mulheres para fazer o que elas não fariam. E elas entenderam isso. E muitas vezes nós estaremos diante de propostas que vai nos fazer pensar em perder quem nós somos para agradar Faraó. Por diversas vezes em nosso dia a dia nós nos encontraremos com uma decisão de mudar quem nós somos para fazer o que agrada Faraó. Muitas vezes nós nos encontraremos com pessoas que podem querer desafiar o que somos para fazer o que agrada a alma delas. Mas eu vim com uma palavra ardendo no meu coração e quero liberar para a igreja. Sifrá e Puá é parteira. Sifrá e Puá são parteiras. Sifrá e Puá não é matadoras. Sifrá e Puá não nasceu para matar. Sifrá e Puá nasceram para auxiliar a dar a vida. Eu quero te convidar nesta manhã a entender que Satanás lançará propostas sobre você. Satanás vai colocar sobre você manjares, vai colocar diante de ti outras opções. Mas eu quero te convidar a entender: Ele não te chamou para esse papel, mulher. Ele não te chamou com este propósito, homem. Cumpre o que Deus te ordenou para cumprir. Parteira não mata, parteira auxilia a dar a vida. Aleluia. Quantos mudando a sua essência e o que foram chamados para fazer, porque tremem as pernas diante de Faraó. Existem pessoas que temem mais o homem do que a Deus. Eu não estou dizendo para você desrespeitar o homem, para você ignorar a sua liderança. Essa não é a minha intenção. Mas nenhuma autoridade humana deve estar acima do poder de Deus sobre a nossa vida. Qual é o teu comportamento de Faraó? Você treme e se rende ou você se posiciona? Porque tem gente que é assim. Enquanto eu posso fazer o que eu quero sem ordem nenhuma, tá tudo bem. Mas se eu recebo uma ordem que é contraditória aos meus princípios, eu logo me vendo. Mas eu me lembro nitidamente de uma palavra que arde na minha alma. Em 1º livro dos Reis, capítulo 21. Vem Acabe para Nabote. Nabote, eu quero a vinha, não dou. Vende, não vendo. Me dá, eu não dou. Eu compro, eu não quero. Me dá, eu não dou. Ele morre apedrejado, mas ele não vende a sua vinha, porque Nabote entendeu: a vinha foi meu pai que me deu, a vinha foi Deus que me deu. Eu não vendo, não negocio, eu não me rendo, eu não me entrego. Eu sei pro que eu fui chamada. Ameaça. Eu sei como eu fui chamada. Se não for te incomodar, segura na mão desse crente do teu lado e diga: pergunta a ele: você sabe para o que foi chamado?
Você sabe para o que foi chamada? Não muda o que Deus te deu. Não tira a tua essência. Não muda a mensagem. Não muda o louvor Kaique. Não muda a forma de tocar. Não muda a forma de dirigir, pastora. Deus te deu uma direção. Permaneça. 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 Permaneça no que Ele te ordenou. Não é pedido, é ordem, mas eu não me vendo. Não é pedido, é ordem, mas eu não vou. Não é pedido, é ordem, mas eu não vou mudar o que eu sou para te agradar. Sou parteira. Mas sabe o que me chama a atenção nesse versículo? É que ele diz: quando ajudardes. Quando ajudar. Imagina, em meio ao povo. Ô Cifra, oi, tem uma hebreia dando a luz, vai lá. E ela indo ajudar. Ô Puá, tem alguém precisando de auxílio. E Puá indo. Tá bom, estou aqui, estou à disposição. Tá tudo bem. Cifrar e Puá auxiliar ao parto. Mas eu não entendo Faraó pedir para matar e usar a palavra quando ajudardes. Porque quem ajuda não mata. Quem ajuda não mata. Repito, quem ajuda não mata. Rebriando essa. Ai, xeriandasse. Sabe o que temos visto? Pessoas que disfarçam ajuda, mas por trás da mão que ajuda tem um coração mal intencionado. Até coloca a mão para ajudar, mas tem coração mal intencionado. O comportamento de Cifra e Puá não foi como ele desejou, mas existem pessoas que vão tentar colocar a mão para te ajudar em coisas que Deus não está no meio. E não reclama quando Deus não enviar ajuda, porque Deus sabe quem coloca a mão não para ajudar, mas para dizer que ajudou. Chegou lá porque eu levei, a porta abriu porque eu indiquei, foi lá porque eu dei auxílio, está comendo porque eu dei a cesta básica, está se alimentando porque eu dei dinheiro, porque eu ofertei. Pessoas que disfarçam a mão de ajuda com o coração mal intencionado. É por isso que eu amo a Rosa Nascimento, porque ela canta: não chore mais, levante a cabeça e anda. E ela diz: se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Nesta manhã, Deus está arrancando do nosso lado a mão falsa que ajuda, do coração perverso, e está colocando do nosso lado patente do céu, crente intercessor, gente que é gente, pessoas que têm coração, gente que tem carne, mas tem temor. Deus está colocando do nosso lado, tirando a mão falsa que ajuda e colocando gente de verdade. Bate no ombro desse crente, bate. Deus me colocou do teu lado, diga: eu sou a mão que ajuda de verdade. É o braço que ajuda de verdade, e não a mão falsificada. É aquele tapinha no ombro, sabe? Eu tô contigo, não tá nada. Eu tô te ajudando, tá nada. Ajuda na frente, mas por trás mata. Ajuda na frente e por trás mata. Quando ajudar, se for filho, vocês vão matar, porque eu não quero que eles fiquem se procriando. Menino mata. A intenção era acabar com o povo. Mas quando Cifra e Puá eram solicitadas para ajudar no parto das hebreias, eu imagino que, oh Jesus, não tem ultrassonografia como tem hoje.
Eu imagino elas olhando e com o coração pensante, com o coração doendo. Se for menino, o que é que eu faço? Eu imagino a angústia delas. Se for menino, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que elas decidiram conservar os meninos com vida. Isso é lindo. Mas sabe o que mais mexe com a minha alma e me traz uma reflexão muito grande nessa manhã? É que elas preservaram os meninos com vida. Meninos que não eram filho delas. Meninos que não eram sobrinhos delas. Meninos que não eram netos delas. Mais à frente, você conhece a história de Moisés, de Joquebede. Eu acho lindo Joquebede preservar Moisés. Mas, pastora, é normal uma mãe preservar seu filho. Já é esperado. Agora, se Fraipuá, elas não tinham obrigação nenhuma. E nesse momento eu quero me direcionar ao grupo de intercessão dessa igreja. Elas não tinham dever nenhum. Não era o filho delas. A causa não era delas. Mas elas decidiram, pastora, se depender de mim, os meninos não morrem. Não é meu, mas se depender de mim, não morre. Isso é intercessão. A diferença entre orar e interceder é essa: é clamar pela causa alheia, é orar pelo outro, é clamar pela causa do outro. Eu estou diante de uma igreja que não é egoísta, mas que entendeu: se a minha irmã precisa de uma porta aberta, eu também estou precisando de uma porta aberta. Se a minha irmã precisa de libertação do filho, eu também estou precisando de libertação do filho. Se a minha irmã precisa de cura, eu também preciso de cura. A cura do outro também é minha necessidade. A necessidade do outro também é minha necessidade. Cadê a igreja que vive em unidade e intercessão e que entendeu? A causa é do outro, mas também é minha. O problema é do outro, mas também é meu. Igreja, se depender de mim, a de fé que recreio não morre, o grupo de intercessão não morre, os pastores não morrem. Olha para esse crente do teu lado, olha para ele e diga: se depender de mim, você não morre. Se depender de mim, você não morre. Se depender de mim, você não morre. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Não vou matar. Eu não vou matar o menino. Eu não vou matar o menino, não vou matar o menino, não vou matar o menino. Não vou matar. Preservaram o menino com vida. Mas o faraó percebe que o número não diminui, o número só cresce do povo. Irmãos, eu sinto muito Jesus aqui em nosso meio. Algo está errado, porque eu dei uma ordem, eu estou vendo o povo crescendo ainda. O que aconteceu? E ele pergunta a elas, questiona, dizendo: o que está acontecendo? A ordem não foi para que matassem os meninos? E elas dizem: oh, faraó, é que as hebreias não são como as egípcias, elas são muito rápidas. Rápido demais. Quando a gente chega, já foi. Não dá tempo. E sabe o que Deus falou comigo? Em um mundo de faraó que quer matar os meninos, Deus está colocando as hebreias. Deus está colocando os hebreus. Deus está colocando a igreja à frente de faraó. Eu vou voltar porque eu preciso que você entenda isso. Elas
elas são rápidas, ou seja, antes que nós cheguemos já nasceu. Ela está dizendo: Deus está colocando à frente as hebreias. Deus vai te colocar à frente da estratégia do teu adversário. Deus vai te colocar à frente da artimanha do inferno. Rebriando raça. Quando ele pensar que te tocou, Deus já te colocou à frente. Rebriando raça. Eu nunca vi enganar crente que ora. Eu nunca vi enganar crente que jejua, Kaique. Eu nunca vi tentar enganar a intercessão. Eu nunca vi tecladista, as irmãs de oração ficarem confundidas. Deus está te colocando à frente. Quando ele chegar, já nasceu. Quando ele chegar, já nasceu. Você vai gerar antes que teu inimigo chegue. Você vai gerar antes do inimigo. Rebriando raça. Já nasceu. Quem acredita nisso, já nasceu. Repita comigo, vamos, já nasceu. Diga, já nasceu, Satanás. Já nasceu. Já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu. Não tem como matar, já nasceu. Embriando na luxúria. Já nasceu. Faraó chegou atrasado, né? Vontade de correr por essa igreja, irmão. Remeando a raça. Já nasceu o demônio. Rebriando a raça. Crente não é pego de surpresa. Crente é avisado. Crente que ora pela madrugada não é confundido pela mão do inferno. Crente que tem vida no altar não é surpreendido com a morte. Deus avisa. Deus avisa. Ele vai te colocar à frente. À frente do teu inimigo. E eu já encerro. Elas são rápidas. Aleluia. É rápido demais. Minha mãe me ensinou algo que eu guardo comigo. Ela fala assim: deixa o diabo sem graça. Quando ele achar que armou, já preparou tudo. Demônio. Eu já te vi. Quando ele preparar aquela confusão na tua casa, ele vai esperar a mulher que você chegue quebrando tudo, destruindo tudo. Aí como tu já sabe como é que ele funciona, tu vai deixar ele bobinho, chegando mansinha. Tudo bom? Boa tarde. Quando o diabo levantar situações e problemas contra você, achando que tu vai explodir, tu vem assim, ó, fino. Oi, tudo bom? Deixa ele confundido. Elas eram muito rápidas. Faraó, ele traça uma nova estratégia. Eu vou encerrar aqui. A nova estratégia inclui a história de Moisés e Joquebede. Você conhece essa história? E por que eu estou falando isso? Que o ponto em que Sifrá e Puá deveriam atuar acabou aqui. Acabou. Irmãos, está tudo bem. Tem guerras que nós vamos lutar e vamos vencer porque elas salvaram muitas vidas. Mas a partir dali surgem outras estratégias do inferno, porque ele não cessa, ele não para. Dali surge um novo tempo. Porém diz a Bíblia que Deus fez bem às parteiras.
Porque elas decidiram não matar os meninos. E diz a Bíblia que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhe casas. Ou seja, Deus alcançou a vida dessas duas mulheres devido ao comportamento, a atitude, o posicionamento que elas tiveram. Porém, não é isso exatamente que eu quero dizer para vocês. O que eu quero dizer é que quando Deus estabelece casas, quando o Senhor alcança a vida delas, Deus entrega a elas bênçãos em que elas não desejavam, porque a intenção em preservar os meninos não era de receber algo em troca. Deus as surpreende, estabelece-lhe casas, porém, pelo comportamento descrito no texto, dá-se a entender que não foi a intenção dessas mulheres receber. Porque normalmente quem faz na intenção de ser visto, normalmente quem faz na intenção de ser aplaudido, normalmente quem faz na intenção de receber algo em troca, Deus fica lá, mudinho. Mas quando tu coloca o teu coração, sem desejar receber nada em troca, Deus muda o cenário. Deus abençoa aquelas mulheres. Mas sabe o que toca na minha alma? É que um dia o povo saiu do Egito. E eu imagino o povo saindo do Egito. Outras gerações que vieram após a vida de Sifra e Puá. E no meio daquele povo, é uma imaginação para você entender. Uma mãe dizendo: esse meu mais velho aí, se não fosse Sifra e Puá. E caminhando. A outra, aquele meu sobrinho ali, Sifra Popô. E caminhando. Mergulha comigo com isso aqui. Aquele meu neto ali, oh meu Deus, Puá que ajudou, preservou o menino. A outra andando, aquele meu sobrinho ali, é fulano, sim. Se não fosse Sifra e Puá. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? A história delas findaram ali. Mas o resultado da atitude delas repercutiu em outras gerações. Me perdoem, irmãos. Eu me emociono porque eu sei que eu estou aqui hoje, mas um dia eu tive minha bisavó Raulinda, mulher de Deus. Eu estou aqui hoje, mas eu sei que um dia eu tive minha avó Laide, que também dorme no Senhor, uma grande mulher de Deus. Para eu estar aqui, eu tenho minha mãe, irmã Elizabeth, que é uma grande mulher de Deus. E eu vim dizer a vocês, irmãos e irmãs, que o que você planta hoje, no altar de Deus, alcançará as suas próximas gerações. Eu quero te dizer que o teu joelho dobrado não é em vão, tua filha vai viver. Eu quero dizer que o teu joelho dobrado não é em vão, os teus filhos viverão, os teus netos viverão. Eu quero profetizar sobre você, assim como Sifra e Puá viveram, elas tiveram um posicionamento, e a partir do posicionamento, outras pessoas desfrutaram daquilo que elas decidiram não fazer. A partir do teu comportamento hoje, da tua decisão hoje, vidas serão poupadas, vidas serão alcançadas, pessoas serão transformadas. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia! A partir da tua posição hoje, se Deus me permitir,
um dia, planejo daqui a alguns anos, gerar, eu quero profetizar sobre os meus filhos. Eles viverão as promessas que o Senhor liberou sobre a vida deles. Eu quero te fazer pensar agora, você que já tem filhos, pensa nos teus netos, teus bisnetos. Eles serão alcançados pelo teu posicionamento de hoje. Da mesma forma, se você não se posicionar, se você ficar parado, não orar, não buscar, eles também viverão consequências do teu comportamento errado de hoje. Eu não entendo pessoas que falam tão mal da nossa geração, mas são pais que criam filhos. E não adianta eu murmurar e reclamar da geração se eu não faço nada para ser diferente. É um povo, não estou generalizando, mas falo em maioria, que ama apontar os jovens. Não porque eles, não porque isso, não porque aquilo, não porque está errado, porque está... Por que tu não chama, instrui, ajuda? Eu vou orar por você. Faz assim, faz assado. É desse jeito. Deus não está à procura de dedos para apontar, mas de crentes que entendem o poder de um auxílio de oração. O que Sifra e Puá fizeram refletiu em todas as próximas gerações. E eu creio que você vai viver isso. Eu creio que nós viveremos isso. Eu quero orar e encerrar. Eu quero te pedir, por favor, feche seus olhos. E eu quero te pedir neste momento para que você pense, seja num filho, numa filha, num sobrinho, num neto, nas próximas gerações. E que você entenda que o seu posicionamento de hoje vai refletir sobre a vida deles. Quem decide preservar os meninos hoje, verá eles em pé saindo da terra do Egito. Quem preserva os meninos hoje vai contemplar eles saindo da terra do Egito. Ou talvez nem veja com seus próprios olhos, mas eles viverão. Eu oro, fecha os olhos comigo, Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para te adorar e nos consagrar a ti. Senhor, nos instrua para que sejamos como Sifra e Puá, que entenderam, Senhor, mesmo que o menino não seja meu, eu preservarei a vida. Senhor, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, entendendo que o que nós fazemos hoje vai refletir nas próximas gerações. Levanta um exército de Sifra e Puá, que não mata meninos, mas que preservem vida. E quando eu falo de menino, não falo literalmente de uma pessoa, mas eu falo também de sonhos, de projetos, de nome. Deus nos ensina a preservar o menino em vida. Que não sejamos tentados pela voz do inferno, não sejamos tentados pela voz de Faraó a desistir do que o Senhor nos chamou para viver. Nós fomos chamados para dar vida, para liberar vida, para profetizar vida e não profetizar morte. Preserva o teu povo na tua palavra, debaixo da tua graça e da tua unção. É isso que nós choramos, Pai, e eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, preservadores da vida, permaneça fazendo o que o Senhor te chamou para fazer. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.